Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Virtual. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre comunhão. Salmo de número 84, verso 4 diz: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam perpetuamente. Salmo de número 84, verso de número 4. Bem-aventurados aqueles que têm comunhão com a casa do Senhor, louvam-te perpetuamente. Então nós temos que ter comunhão com Deus. A Bíblia ensina que nós não podemos ter comunhão com as trevas. O que é comunhão com as trevas? Jesus ele fala em seu sermão que ninguém pode servir a dois senhores. Vai agradar um e desagradar outro. Nós não podemos querer ter comunhão com Deus e ter comunhão com o mundo. Ter comunhão com Deus e ter comunhão com o pecado. Na segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 14, Paulo diz: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, Paulo ele nos chama a atenção para não termos comunhão nem com os pecadores, nem com o pecado e nem com as trevas. Nós temos que ter comunhão com a luz, com a palavra de Deus, com Cristo. E ela aponta o caminho para Cristo. As Escrituras Sagradas apontam essa comunhão com Deus e com Cristo e a comunhão uns com os outros, mediante o congregar, mediante o estarmos juntos. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmo de número 133, que nós estudamos ontem. 1 João, capítulo 4, capítulo 1, verso de número 6, diz: Se dissermos que mantemos comunhão com Cristo e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se nós falamos que temos comunhão com Cristo, temos comunhão com a palavra de Deus, temos comunhão com Deus, mas praticamos o pecado e vivemos para o pecado e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque Deus é a verdade absoluta. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito Santo nos ensina a verdade. E a verdade é Cristo Jesus. Então nós não podemos ter comunhão com as trevas, com o pecado. Temos que estar unidos em alma com Cristo. Temos que estar unidos em alma com Cristo. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, narra uma conversa de Jesus com dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus Cristo havia sido morto, enterrado, já fazia 3 dias que Jesus estava enterrado, só que Jesus havia ressuscitado. E os 2 discípulos no caminho de Emaús estavam tristes, abatidos, porque não vira a Jesus Cristo. E Jesus se aproxima deles e ia com eles caminhando. E eles narrando o que havia acontecido com Jesus, que ele havia sido preso, julgado, condenado à morte de cruz, havia sido enterrado. Ele fala assim, até que algumas mulheres dizem que ele ressuscitou, mas até agora nada. Mas o que mais me chama a atenção aqui é no verso de número 15, Lucas 24, verso 15. Aconteceu que enquanto conversavam os 2 discípulos e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Essa expressão "e ia com eles" significa que estavam unidos em alma.
Só que os discípulos não estavam unidos em alma com Cristo, por isso que eles não compreenderam e nem entenderam que Jesus estava com ele. No profeta Amós, capítulo 3, verso 3, diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Para o judeu andar junto, devem estar unidos em alma. E para andarmos com Cristo, nós temos que andar unidos em alma com Ele, e não estar unidos em alma com as trevas, mas unidos em alma com Cristo. João capítulo 15, o verso 5, João fala, Jesus ele fala, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos que estar unidos em alma com Cristo, pois sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós temos que permanecer em Cristo. Ele é a videira e nós os ramos. E para que possamos produzir frutos para a honra e para a glória de Deus, nós temos que permanecer unidos em alma com Cristo. Termos esta comunhão de unidade de alma com Cristo. E a comunhão com a igreja, a comunhão uns com os outros, a comunhão dos servos do Senhor. Salmo de número 133, nós falamos ontem. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 a 44, como viviam os primeiros convertidos, como vivia a igreja que nasce aqui em Atos 2. E o texto diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. No verso de número 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então eles diariamente perseveravam no templo, na igreja, na casa aonde nós celebramos o louvor, a adoração, o culto agradável ao Senhor. E Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz, não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, para vivermos para a glória e para o louvor de Cristo. A comunhão é fundamental para o crescimento, o amadurecimento e a santificação das nossas vidas. É através da comunhão que nós vamos amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe e que te fortaleça dia após dia. Nós vamos orar encerrando a nossa aula de hoje. Senhor, graças te damos por tudo, por teu grande amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, por esta comunhão viva por meio de Cristo Jesus, aonde o Espírito Santo habita em nós e nos faz lembrar o que nós aprendemos nas Escrituras e aplicar aquilo que nós aprendemos para o nosso crescimento. Abençoa-nos, abençoe, Senhor Deus, cada ouvinte, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido.